Boa noite, caríssimos ouvintes. Aqui estamos mais uma vez em direção à cura pela medicina espiritual através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. No programa anterior, nós falamos sobre crenças. Crenças naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente crê como a nossa verdade. E citamos 3 grandes mestres falando sobre crenças. Um dos mestres, conhecido por Buda, dizia: o homem não nasce livre, ele se torna livre. Ele dizia isso porque nós recebemos crenças impostas, que nos limitam, que estreitam nossos horizontes. E quando perguntaram a Buda por que ele havia abandonado um palácio de grande mordomia, conforto e luxo para viver numa floresta, isolado, numa floresta fria e úmida, ele diz que saiu em busca da verdade. É evidente que a verdade que Buda buscava é a verdade espiritual. Esta verdade eu escrevo sempre com V maiúsculo. Mas 2.250 anos atrás, um outro mestre chamado Sócrates, ele dizia: o homem é escravo de sua ignorância. Então, Sócrates queria também dizer que o homem é escravo, ele não é liberto, porque ele não tem conhecimento suficiente. Por mais letrado que ele seja, entende? Ele não tem o conhecimento que é espiritual, evidente, né? Se naquela época perguntassem a qualquer cidadão grego quem era o homem mais inteligente da Grécia, ele responderia: é Sócrates. Então Sócrates dizia também a mesma coisa que Buda, que o homem é prisioneiro, é cativo, é escravo da sua ignorância, do seu não conhecimento. E mais tarde um pouco, eu diria que há 2000 e poucos anos atrás, um outro mestre chamado Jesus sempre repetia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que interessante, esses 3 mestres que nunca se encontraram pessoalmente, vivendo em épocas tão diferentes, falaram a mesma coisa. Muito bem. Essas crenças, elas são impostas a nós. Quando somos crianças ou adolescentes, nós não temos ainda poder de escolha. Então, nós aceitamos as verdades dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos familiares, da nossa cultura, da nossa sociedade, das nossas escolas e até da nossa religião. Então, nós recebemos o conhecimento dessas primeiras fontes de conhecimento. Mas vamos falar em especial do conhecimento escolar, né? Então, nós também não temos decisão no começo de nossas vidas de escolher a nossa escola. O ensino fundamental, principalmente, ele é escolhido pelos nossos pais. E isso muitas vezes depende do nosso nível social. Se vamos frequentar uma determinada escola que é gratuita ou uma escola particular, depois nós vamos para o ensino secundário ou colegial, depois para um ensino universitário, em seguida até para uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e até uma livre docência. Mas de uma forma ou de outra, esse conhecimento escolar que nós recebemos também seria uma imposição daqueles limites do conhecimento, daquele momento da história da nossa vida, né? E esse conhecimento escolar obedece sempre a princípios científicos. Esses todos os conhecimentos que nos referimos, né, eles chegam a nós, a nossa mente, a nossa memória, através dos nossos informantes físicos, né, ou os nossos órgãos sensoriais físicos: visão, audição, olfato, paladar e tato.
Esses são nossos informantes. Nós acreditamos naquilo que eles nos informam. Depois, entende? Dependendo de nossos pais ou familiares e da cultura da região onde nascemos, muitos de nós recebemos conhecimento doutrinário, dogmático ou religioso. Muito bem. Aqui também o conhecimento religioso é imposto, porque quando crianças ou adolescentes, nós não temos o poder de escolha da religião que queremos para nós. E aqui também vão ter importância os nossos informantes físicos: visão, audição, olfato, paladar e tato. O conhecimento sobre bons costumes, né? Moralidade, respeito aos nossos pais, aos nossos ancestrais, respeito à ordem social e política, né? Amor a Deus, à nossa pátria, ao nosso próximo e a nós mesmos. É o que a maioria das religiões se propõe a transmitir. Esta sequência natural é aquela que frequentemente acontece nas famílias bem constituídas ou bem estruturadas das mais diversas classes econômico-sociais. Mas será que apenas isto o ser humano precisa para desempenhar um bom papel social e ser um cidadão de bem, útil a Deus, à sua família, à sociedade e a si mesmo? Será que com tudo isto somos ou seremos completos como seres humanos do bem? Existe, porém, além disso que falamos, um imenso conhecimento, um grandioso conhecimento, que, embora gigantesco, é pouco ou muito pouco ou nada conhecido da imensa maioria das pessoas. E este é o conhecimento espiritual. As religiões, né, anunciam que transmitem conhecimentos e princípios espirituais. Dogmas ou doutrinas anunciam também que transmite conhecimentos e princípios espirituais. Mesmo que isso esteja correto de alguma forma, será que nós estamos preparados para receber o mais simples e singelo ensinamento, o conhecimento espiritual? Será que tem professor do espiritual? Porque escola do espiritual ainda não tem. Disto nós temos certeza. Mesmo que uma religião siga princípios religiosos, será que terá ministros, pastores, pregadores, apóstolos competentes para pregar a uma plateia das mais diversas raças ou etnias ou classe social ou dos mais diversos níveis culturais? Será que a mensagem espiritual é a mesma para um humilde excluído social analfabeto? Ou para entendê-la da mesma forma que os fiéis mais esclarecidos? Então, na verdade, conhecemos pessoas que vão às igrejas regularmente, ouvem as pregações ou sermões religiosos, e as mais diversas interpretações dos textos sagrados, sabem repetir trechos dos livros sagrados e não têm o mínimo conhecimento espiritual. Conversamos e entrevistamos ministros, monitores, pastores, pregadores, religiosos, e é decepcionante que muitos deles não têm o mínimo conhecimento espiritual e tentam passar a outro um conhecimento que eles mesmos desconhecem. É necessário que entendamos, não é difícil e transmitir conhecimento cultural, costumes ou tradições familiares. Também não é tão difícil, né, transmitir conhecimento escolar, né, e científico. Não é tão difícil, mas é muito difícil quando o assunto é o conhecimento religioso
ou verdadeiramente espiritual. É por isso, exclusivamente por isso, que nós encontramos várias interpretações ou significados religiosos que fizeram surgir a cada dia novas doutrinas religiosas, várias doutrinas religiosas. E o que é pior, algumas se achando autênticas donas da verdade. E o que é pior ainda, muitas delas se autopromovendo e falando mal de outras doutrinas religiosas. O conhecimento espiritual começa com o próprio e difícil conceito da palavra espírito, né? O que significa espírito e o que significa espiritual? Se vocês consultarem uma enciclopédia, vocês vão ver que, em página inteira, elas tentam explicar o espírito diante de várias ópticas, né? A ótica psicológica, teológica, teosófica, em vários aspectos, né? E vocês veem que a própria enciclopédia se perde nesse conceito. Para que vocês tenham uma ideia da essência dessa palavra, ela vem do latim, spiritus, né? Com S no começo, o S no fim. Espírito significa respiração ou sopro. Então, eu aqui interpreto o sopro como sopro divino, né? E vou explicar como, né? A medicina diz que somos um amontoado de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, que se estão funcionando bem, em sintonia, estamos vivos. Se funcionam mal, estamos vivos, mas doentes. E se param de funcionar, vamos a óbito. Esse é o conceito médico-científico. Para o reino espiritual, não é a harmonia e a sintonia de nossas células que nos dão vida, mas é a vida, aqui com V maiúsculo, que faz todas as células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos funcionarem em harmonia, nos proporcionando vida, com saúde, alegria e felicidade. Esta vida, sim, é com V maiúsculo, e pode até ser sinônimo de Deus. Por outro lado, existem expressões como, vocês já ouviram isso? Isto é o espírito da coisa. Isto é o espírito da coisa, com E minúsculo, significando a essência, a substância da coisa, a natureza da coisa. Claro que aqui espírito é com E minúsculo. Existem credos que chamam de espírito a aura das pessoas. Nós não somos seres materiais. Nós somos seres com matéria e energia. Aliás, né, diga-se de passagem, para Newton, matéria era uma coisa, energia era outra. Para Albert Einstein, matéria é a mesma coisa que energia. Matéria seria um estado concentrado de energia, e energia seria uma forma em expansão da matéria, né? E nós somos isso. Nós somos matéria e energia, ou energia e matéria. Então, o limite, o nosso limite, não é o limite da nossa pele, nem dos nossos cabelos ou unhas. Não. Nós temos eflúvios energéticos, trocamos energia com o universo, recebemos e transmitimos energia para o universo. Só o fato de estarmos a 37 graus de temperatura e o universo em volta está a 20 graus ou 22, isto faz uma troca de energia. Muito bem, estamos tentando fazer você entender essa palavra espírito, o difícil conceito de entendimento dessa palavra espírito. Então, essa aura energética das pessoas, às vezes é chamado de espírito. Essa aura, ela é observada e vista por pessoas chamadas clarividentes. Nós vamos falar sobre isso em próximos programas. Não podíamos também deixar de dizer alguma coisa sobre a doutrina espírita de Allan Kardec. Nós sempre insistimos aqui que não temos bandeira religiosa.
As nossas palestras podem ser para os crentes e aos não crentes e até aos ateus, aos agnósticos e ateus. Mas a doutrina espírita de Allan Kardec, elas usam frequentemente expressões como espírito do bem ou espírito do mal. Até aqui também escrito com E minúsculo. Então vejam vocês que a palavra espírito, ela é de difícil interpretação. Mas aqui, quando estamos falando em espiritual, em reino espiritual, onde está contida a medicina espiritual, onde existe a cura pela medicina espiritual, referimos ao espírito maior, ao poder maior, ao poder total, ao poder mais inteligente. Esse espírito é o Espírito de Deus. Paulo apóstolo frequentemente utilizava a palavra espírito como sinônimo de alma. Alma é outro conceito também muito difícil. Finalmente, queremos concluir que a ciência, estamos repetindo, obedece princípios científicos. Senão, ela não é uma ciência. O conhecimento espiritual obedece a princípios espirituais. Este reino espiritual reconhece a ciência, que é filha dele, mas a ciência não reconhece a sua paternidade ou sua maternidade espiritual, porque aqui os princípios espirituais são diferentes e às vezes completamente opostos ao conhecimento científico. Vamos dar alguns exemplos para que vocês possam entender melhor esse contexto entre ciência e espiritual? Muito bem. Para a ciência, sempre, o normal é ver para crer. Para a ciência, fica claro que quem doar fica com menos. Então, esta é a matemática ou aritmética científica. Se eu dou, se eu faço uma doação, eu fico com menos. Para a ciência, tem espaço, tempo, impossível, acaso, coincidência, doença incurável, medo, dor, envelhecimento, sofrimento, incapacidade e morte. Eu falo isso com muito rigor porque é exatamente essa linguagem da ciência médica. Na ciência médica, toda essa linguagem existe. Né? Doença incurável, sofrimento, envelhecimento, incapacidade, dor e morte. Né? Faz parte da ciência médica todo esse desfile de palavras. Para a ciência, o milagre não existe. Ele é apenas um acontecimento do acaso ou da coincidência. Agora vamos falar do reino espiritual. No reino espiritual, o normal não é o ver para crer, mas é o crer para ver. Para o reino espiritual, quem doar fica com mais. Então veja a aritmética espiritual, a matemática espiritual. Se eu dou, eu faço uma doação, eu fico com mais e não com menos. Para o reino espiritual, não tem espaço ou distância. Tudo é aqui. Para o reino espiritual, não tem tempo. Tudo é já, agora. Se não tem tempo, não tem idade. Se não tem idade, não tem envelhecimento. Se não envelhece, não tem morte. Aqui a vida é eterna. Então, demos alguns exemplos da contradição entre ciência e espírito. O reino espiritual também não faz sentido a palavra impossível. Aqui é o reino de toda possibilidade. Se o impossível não faz sentido, muito menos fará sentido a expressão doença incurável. Para o espírito, não existe o acaso ou a coincidência. O milagre acontece sempre através do reino espiritual,
mas não para o reino espiritual. Num dos próximos programas, nós vamos ter um programa inteiro sobre o conceito da palavra milagre. Eu fiz uma seleção de todos os textos onde existe essa palavra milagre e vou aqui relatar a vocês num programa inteiro sobre a palavra milagre. Eu vou repetir isso que é muito importante. O milagre acontece sempre através do reino espiritual, mas não para o reino espiritual. Se para o reino espiritual não existe o impossível, não existe a doença incurável, não existe o medo, o sofrimento, o envelhecimento, a morte, aqui o milagre não faz sentido. O milagre faz muito sentido no reino material, mas não no reino espiritual. Para o reino espiritual, só existe o amor, a juventude e a vida eterna. O reino espiritual é um mistério por ser o reino do não conhecimento. Vamos considerar agora 2 grupos de sensores ou sentidos. Assim como fizemos a comparação entre ciência e reino espiritual, nós vamos seguir uma trilha em que vamos separar o que é sensor físico e sensor não físico, metafísico, extrafísico, que são os sensores espirituais. Então, vejam vocês, se os sensores físicos são sempre o ver para crer, veja você, vamos imaginar a palavra pensamento. Você vê o pensamento, você ouve o pensamento, você cheira o pensamento, você sente o gosto do pensamento, você apalpa o pensamento. Então, no ver para crer, o pensamento não existe. Entretanto, um filósofo disse, penso, logo existo. Então, o pensamento existe, apesar dos meus sensores físicos não comprovarem isso. Muito bem. E a palavra Deus? Se nós imaginarmos essa palavra, que palavra complexa, difícil, né? Quando se fala Deus, uma palavra tão curta, né? Eu vejo Deus? Não. Eu ouço Deus? Eu sinto o cheiro de Deus, o olfato? Não. Sinto o gosto? Não. Consigo sentir a textura de Deus? Consigo apalpar Deus? Não. Logo, meus sensores estão me avisando que Deus não existe. É isso que os agnósticos e os ateus insistem, né? Nesse momento, nós sempre lembramos uma situação cômica, né? Que os ateus sempre dizem, eu sou ateu, graças a Deus, né? Porque eles falam sempre com muita veemência que são ateus, né? Mas na verdade ninguém é ateu. Muito bem. Depois nós temos os sensores extrafísicos. Nós vamos falar sobre esses sensores num próximo programa. Só quero adiantar a vocês que existe um 6º sentido, um 7º sentido e um 8º sentido, né? O 6º sentido, só para vocês terem uma ideia inicial, é o sentido, aquele sentido da premonição, da pré-cognição, do pressentimento, né? Depois o 7º sentido se refere à clarividência, audividência. Estou dando apenas uma inicial. O 8º sentido é o sentido messiânico, né? É o sentido da levitação. Você não tem peso, você pode andar em cima d'água. Ou o sentido da desmaterialização, ou materialização, né? Multiplicação dos pães, dos peixes, ou transformação da água em vinho. Mas isso eu vou deixar para o próximo programa. Antes eu queria lembrar a vocês que, se quiserem aumentar ainda mais o vosso conhecimento sobre o conhecimento espiritual, acesse o meu site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico,
Acessem www.ruimercurio.com.br. Se quiserem mandar alguma mensagem, mandem para ruimercurio@ig.com.br. Os nossos livros são A Arte de Curar, A Ciência, a Fé, Curas e Milagres, editora Marco Zero, autor Dr. Rui Mercúrio. E Cura pela Medicina Espiritual, editora Baraúna, autor Dr. Rui Mercúrio. Quero pedir algumas desculpas a todos aqueles que nos escrevem e perguntam sobre os nossos cursos, palestras, conferências, livros, etc., que nós recebemos muitas mensagens. Estamos nos estruturando para poder ser mais ágeis nas respostas, mas devido ao volume dessas perguntas, dessas dúvidas, nós estamos respondendo com um pouco de atraso, mas em breve vamos responder com mais agilidade. Agradeço toda essa atenção, até a próxima oportunidade, sejam felizes, mas com muita saúde.